Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast Essencialmente. Hoje nós vamos começar a falar sobre uma série sobre depressão, quando a alma pede socorro. E para essa conversa eu recebo novamente a doutora Lorena Braga para poder estar aqui, conversando com a gente, falando um pouquinho aí sobre esse tema que é muito importante. Muito obrigada, Gisela, pelo convite. É um prazer enorme poder estar aqui e falar um pouquinho sobre esse transtorno, né? O que é a depressão, explicar um pouquinho sobre isso. Eu acho importante ter esse conhecimento e entender realmente quando procurar ajuda. Isso aí. Então, o primeiro episódio, Lorena, é o que é realmente a depressão, né? E o que ocorre aí no cérebro da pessoa, porque tem as alterações. Sim. E falando o que é realmente, porque as pessoas imaginam que é de uma forma e não é bem, né, o que elas imaginam. Então, Sim. assim, a gente está aqui hoje para poder quebrar tabu mesmo, para poder falar realmente, né, abertamente sobre o que é a depressão. Vamos esclarecer um pouquinho, né? Então, antes de falar o que é a depressão, é muito importante a gente tentar separar um pouquinho depressão de tristeza. Não digo separar, mas deixar bem claro o que é cada uma, né? Tristeza é uma emoção, um sentimento, né? Todos nós, todo ser humano, ele sente tristeza. É natural sentirmos tristeza. Seja uma frustração, alguma tentativa, uma perca. Então, assim, o sentimento de tristeza, ele tá ali, ele tá instalado. O que não pode acontecer é esse sentimento de tristeza durar mais de 2 semanas, né? E prejudicar o dia a dia, o bem-estar dessa pessoa. Aí sim, a gente sai de um sentimento e passa para um sintomatológico, um transtorno. Então, o que acontece? A depressão, ela vai além da tristeza. É algo bem prejudicial. Chega a mexer na questão do corpo, nos pensamentos, no comportamento. O indivíduo, ele perde o prazer de viver, ele perde a vontade de correr atrás das coisas, ele perde aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de alívio, ele tem essa perca. Começa a ter um isolamento social, né? Então, a depressão é algo muito sério e precisa ser tratado. Lembrando que depressão não é frescura. Eu tenho alterações químicas, eu tenho alterações de neurotransmissores no meu sistema nervoso central, no meu cérebro. Então, eu preciso de tratamento, sim. Não é vergonha pedir ajuda, não é vergonha falar, olha, hoje eu não tô bem. Eu acredito que existem muitas falas de eu sou uma pessoa forte e eu não posso passar por isso. Quem disse? Todo forte um dia cansa. Isso daí, né? Verdade. E ser forte é reconhecer que precisa de ajuda. Isso. Algumas pessoas, elas quando falam, né, identifica assim, fulano tá com depressão. E aí quando vê fulano, né, às vezes vão colocar assim, a pessoa tá numa praia, tá em algum local, aí a pessoa começa a julgar, né? Ué, mas fulano não falou que tá com depressão? Como que fulana tá rindo, né? Como que fulana tá ali conversando? Muitas das vezes é questão da máscara, né? Tá ali, tá mostrando uma coisa, mas, né, em casa ali, no ambiente dela, ela realmente se deixa, né, mostrar realmente aquela dor, o que ela tá vivendo. Isso a gente chama muito de distimia. Distimia é um sentimento não, é aquele quadro em que o indivíduo, ele mostra para todos que tá muito bem, mas dentro dele tá quebrado. Tá gritando por socorro, por ajuda, e por muitas das vezes ele não sabe nem o que tá acontecendo ou o porquê que ele tá assim, sabe? Então a gente entende como um sintoma depressivo, porém mascarado, né? E sem falar assim que tem a questão dos níveis, né? Leve, moderado, grave. Sim, com certeza. E aí a gente vai conseguir falar sobre essas questões de níveis dependendo da situação em que o indivíduo ele se encontra, né? Eu tô triste, já tem mais de 2 semanas e tô muito desanimada, muito prostrada, sem ânimo. Às vezes aquilo que eu tinha vontade, que eu gostava de fazer como uma atividade física, uma academia, o beach tênis, que tá muito na moda, né? Todo mundo fazendo, uma corrida. Aquilo que eu gostava de fazer, eu não tenho mais prazer em fazer aquilo. Então a gente considera isso como sintomas depressivos leves. Quando eu começo a ter isolamento social, não quero sair de casa, não quero ver ninguém, meus pensamentos começam a ficar muito acelerados e ao mesmo tempo eu não consigo organizar eles na minha mente e aquilo vem um choro do nada. Do nada eu tenho um choro. Começa a me prejudicar ir pro trabalho. Eu penso em ir pro trabalho, meu coração já começa a acelerar mais forte, me falta ar, eu tenho taquicardia, eu começo a ter somatização dos meus sintomas fisiológicos.
E aí eu já começo a entender que já tá moderado. Não tá tão leve mais. Eu tenho sintomas físicos. E aí, quando eu começo a ter pensamentos de ruína. O que é pensamento de ruína? Quando eu não vejo mais esperança, eu não vejo mais expectativa de viver. Às vezes aquilo que me dava tanta alegria já não é mais importante pra mim, sabe? Tem a questão do desvalor também, né? Da pessoa achar que se ela der um jeito ali, finalizar, der um fim à vida, é menos um peso pra família, né? Tem muito isso também. E aí eu já considero um caso grave. Quando o indivíduo, a pessoa, a mulher, o homem ou até mesmo a criança, porque infelizmente isso tem acontecido muito no mundo infantil, chega pra mim e fala assim, eu não quero mais. Eu não vejo mais expectativa, eu não vejo mais fundamento. Eu acho que se eu não estiver aqui, a minha família vai ser melhor, o meu pai vai viver melhor. E aí você começa a trabalhar. Neste ponto, é um caso gravíssimo. Eu tenho ideação instalada de autoextermínio. Isso é muito sério. Isso é muito grave e a gente precisa intervir. Só a terapia aí não vai ser suficiente. Isso. Então, o que eu falo assim, né? Você até me perguntou, eu não respondi. Mas o que acontece no cérebro com quem está em depressão? Eu tenho uma baixa nos meus neurotransmissores. Eu tenho uma reação química, biológica. Eu tenho uma alteração da minha serotonina, alteração da noradrenalina, alteração da dopamina. São baixas. Mesmo que eu tenha liberação, os receptores responsáveis por pegar esses neurotransmissores no meu cérebro, eles não estão pegando. E tá passando. Então, eu vou reforçar mais uma vez. Depressão não é frescura. Depressão é transtorno e sério. A gente precisa cuidar. Então, assim, viu alguém que tá triste, que tá deprimido, que tá instável? Escuta, gente. Orienta, sabe? Viu, escuta, orienta. Não julga, não. Não compensa. Né? Então, voltando ali para a questão dos neurotransmissores, a serotonina, ela é muito responsável pelo bem-estar, daquela sensação de bem-estar, de alegria, né? Não que vai mudar tudo, tá? Gente, medicamento não muda tudo. Vou reforçar isso pra vocês. A dopamina. Eu tenho uma questão de disposição. Eu fico mais animado, né? O paciente fica assim mais alegre, mais disposto. E a questão da noradrenalina, eu tenho a minha melhora da minha atenção, dos meus reflexos, né? Então, assim, quando eu tenho uma baixa desses neurotransmissores no meu cérebro, eu tenho uma reação física, fisiológica. Não é uma questão, né, que a pessoa escolheu ficar depressiva, né? Aí ela tem que reagir. Não, você vê que é uma falta, é o organismo dela que tá gritando também, né, por socorro ali. Justamente. E só o remédio resolve? Não. É porque o remédio, ele vai tratar o quê? Os sintomas, né? Mas a causa se trata na terapia. É isso aí, né? Isso aí. E aí a gente trabalha junto nisso, isso né? Daí, parceria. Com certeza. Quando o indivíduo, ele chega na terapia, por exemplo, com sintomas leves, eu acredito que a gente vai ter resposta muito bacana. Muito, muito bacana mesmo. Agora, quando eu tenho de moderado a grave, eu preciso continuar com a terapia, mas eu também preciso ter intervenção medicamentosa. Isso. Dependendo da situação, o remédio não vai ser para sempre. Eu preciso analisar, né? O profissional médico, ele vai analisar, ele vai estudar. E, de acordo com a melhora, vai ter a retirada. É um caso... Primeiro episódio, aconteceu a primeira vez e se agravou de uma forma tão rápida, a gente pode estudar com o tempo, né, de medicação e de terapia, uma caminhada ali em conjunto, junto com o paciente. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a ver essa resposta positiva, a gente começa a manejar essas medicações de acordo com que a gente consegue ir tirando aos pouquinhos. Mas o uso da medicação é necessário por um período, para que a gente consiga fazer eu falo até para alguns pacientes, fazer um reset, sabe? Mas é uma neuromodelação, né? É algo que a gente precisa mostrar pro cérebro que ele não precisa estar em alerta o tempo todo, né? Quando você passa por uma situação em que gera uma tristeza, dessa tristeza vai para um sintoma depressivo moderado, do sintoma depressivo moderado vai para um grave, eu preciso mostrar pro meu cérebro que ele não precisa estar em alerta o tempo todo. E isso é só medicação. Junto com terapia, obviamente. Porque a terapia vai tratar, vai modelar a raiz do problema,
E a medicação vai dar suporte para ele conseguir romper com isso. Porque traumas é muito difícil a gente mexer. É, isso aí. E até, né, na clínica lá eu costumo, né, falar muito sobre isso, sobre essa questão de fazer o uso da medicação. Falo assim, não, vou fazer o encaminhamento e você vai estar procurando, sim, uma psiquiatra, alguém que possa estar te acompanhando para te ajudar, né? E aí a pessoa fica naquela resistência. Eu não posso fazer só terapia, não? A gente não pode só tentar, vamos ver como é que vai ficar? Porque se eu ficar dependendo de remédio para sempre, né? Então, tem essa questão, o medo de achar que vai depender de remédio para sempre. E cada caso é um caso, né? Isso, cada caso é um caso. Isso é muito sério, né? Essa questão da dependência medicamentosa. É claro que o profissional que entrar com a medicação, ele precisa ter essa autonomia de estudar o caso, entender quando entrar, com qual entrar e quando vai retirar. Eu acho que quando você tem uma consulta em que o paciente ele é muito lúcido e orientado, é importante esclarecer isso para ele. Sabe? É importante mostrar que, ó, eu tô entrando com essa medicação por causa disso, disso e disso. Você precisa ficar com esse medicamento tanto tempo. Tomando direitinho, de uma forma correta, evitar bebidas alcoólicas, é muito importante. E, de acordo com a sua melhora, tanto terapêutica quanto medicamentosa, a gente começa a diminuir. Mas para diminuir, o que a gente precisa? Ter a responsabilidade do paciente quanto ao uso correto da medicação. Ter a responsabilidade dele com o tratamento. A gente precisa reforçar muito isso. E a gente consegue, muitas das vezes, ter essa resposta quando a gente tem toda a explicação. A gente mostra para ele o início, por que eu tô entrando, o que a medicação vai fazer, o que pode ter de efeito adverso. Medicação tem muito efeito adverso. A gente entende quando o paciente procura ajuda, é porque já não tá bom. E às vezes, para ficar bom, dá uma piorada. Depois a gente tende a sair daquilo. A gente só precisa de paciência, o que é muito difícil. É porque tem gente, né, que já começa a tomar a medicação ali, vamos supor, 2 semanas, né, e já fala, não tô sentindo diferença nenhuma. Só que também até tem o prazo, né, assim, do próprio corpo poder se adaptar. E cada corpo, vamos colocar, cada organismo vai reagir de uma forma. Eu tô falando assim, né, Lorena? Mas você vai me corrigindo, né? Igual, toma uma medicação. Às vezes, aquela medicação que foi passada não é a que vai ser ideal para aquela pessoa. Igual tem muita gente que fala assim, mas a minha mãe toma fluoxetina. Então, eu fui lá e peguei a fluoxetina dela, né? Tem muito disso na família. Tem muito disso. E aí, é importante a gente sempre reforçar também... No outro módulo do podcast eu falei sobre isso. Cada indivíduo é único. Não adianta eu ter receita de bolo. Eu tenho conhecimento das medicações, né? O profissional ele tem conhecimento das medicações, mas cada indivíduo é único. Às vezes, a mãe deu super certo com fluoxetina, aí o paciente vai tomar fluoxetina, meu Deus, mas vomita, passa mal, emagrece demais, falta o apetite. Então, assim, não é legal isso. E aí, a gente vai estudando, mas como é que você se sente? O que tá acontecendo? E aí, uma anamnese bem feita, que é aquela consulta investigativa, né? Eu falo que a psiquiatria é quase um FBI. E aí, a gente consegue entrar com a medicação adequada para ele, né? Cada indivíduo é único, cada indivíduo vai dar bem com uma dose, vai dar bem com uma medicação. Então, é muito importante não generalizar, não se automedicar. Procure a ajuda de um profissional. É mais válido, você vai ter menos problemas. Eu acho que é mais seguro. Isso. E também, assim, é importante a gente falar a diferença entre o psiquiatra e a psicólogo. Geralmente as pessoas vêm pra terapia perguntando, você não passa um remedinho, não? Só que assim, né, psicólogo não passa nem água com açúcar, né? Por isso que a gente faz o encaminhamento justamente pro psiquiatra ali poder avaliar se é preciso essa medicação. Então, assim, a terapia, eu costumo falar assim, junto com a psiquiatria vai acontecer o quê? Vai utilizar da medicação, vai abrir caminho para a gente conseguir trabalhar ali na terapia. É onde vai diminuindo a questão dos sintomas que estão muito intensos e a pessoa ela consegue raciocinar com um pouco mais de clareza. Perfeito, é isso mesmo. Eu falo que a base do tratamento é a terapia, né? Existem casos e casos, né? Mas a base é a terapia. Quando o indivíduo ele começa com o tratamento terapêutico, eu acho muito difícil. Por exemplo, um paciente está com sintomas depressivos, e aí ele tá tão triste, que ele não consegue falar. Como que o psicólogo vai conseguir ter troca? Isso. Ele não vai conseguir falar. Muitas das vezes a tristeza é tão grande que aquele paciente só chora. Chora. E aí você pergunta o que tá acontecendo. Não vai conseguir, porque só dele pensar no que tá acontecendo, ele vai chorar. E aí eu não vou conseguir ter troca. A psicologia ali não vai conseguir evoluir, né? Não vai conseguir modelar essas emoções. Aí sim, a medicação vai ser suficiente, né? E
o psicólogo e o psiquiatra, eles andam juntos. Tem que caminhar junto, pensando junto, arrumando estratégias com um único objetivo comum, que é ver o indivíduo bem, Isso né? aí. Ver o paciente bem. Então, eu acho que essa caminhada em conjunto é muito válida. A gente entender que a medicação, ela auxilia no tratamento. Eu falo muito que eu sou muito de ilustrar, porque eu acho que fica mais fácil de entender. Né? A vida já é tão difícil, já é tão complexa. Eu falo que as medicações é uma cordinha. O paciente está lá no fundo do poço, porque quando ele procura ajuda, ele não está bem. Então, ele está lá no fundo do poço. E ele está tentando escalar. E sabe quando você tenta e não vai, não sai do lugar. Você cava e não sai do lugar. E aí ele grita. Eu preciso de ajuda! Aí o psicólogo chega. Calma, eu vou te ajudar. Eu tô chegando. Me fala o que tá acontecendo. E aí o paciente tá tentando, mas não chega o som. Eu tenho uma distância longa ainda. Tá tão profundo e ele não consegue alcançar. E aí o psicólogo grita, peraí que eu vou buscar ajuda. Aí vem o médico, joga a cordinha. O que são essas cordinhas? É medicação. Bacana. Sozinho vai dar certo? Não. Tá o psicólogo e o médico lá em cima. Eu te joguei, segura na corda. Ou seja, toma as medicações direitinho, segue o cronograma direitinho, e não é só medicação não, atividade física, mudança de alimentação, mudança de rotina, ter uma qualidade melhor. E aí, a gente joga. O paciente segura. A gente vai puxar sozinho? A gente tá dando a direção. Quem faz a força para sair? É o paciente. Isso aí. Então ele vai segurando na corda e ele vai subindo. Alguns momentos ele vai ter recaída, ou seja, ele escorrega. Nem tudo são flores. Mas ele vai subir. E quando ele chegar lá em cima, ele vai precisar da corda? Nem sempre. Ele vai segurar na mão do psicólogo, vai dar uma batidinha ali pro médico. Vou seguir meu caminho. Isso aí. Obrigada. E aí precisa de alguns períodos além da terapia para conseguir tratar feridas que foram ocasionadas nessa subida ou na descida. A gente não sabe como ele chegou lá. Na terapia, a gente trabalha muito com a questão dos pensamentos, né? Que é igual terapia cognitiva comportamental, que é justamente você trabalhar naquele pensamento que vai mudar sua emoção, que vai gerar um outro comportamento. Quando a pessoa tá ali deprimida, a gente faz o quê? Ativação comportamental, que é o que você falou. Não, vamos lá, hoje você vai, mesmo que você ande um pouquinho, mas você vai fazer uma caminhada. Você vai levando a pessoa a fazer coisas que para ela antes, né, era uma atividade prazerosa. Não que você já vai jogar ela para fazer, né, muitas coisas, mas é de pouquinho a pouquinho, até ela ver que ela tá indo, né, que tá conseguindo. Até o cérebro entender que ele precisa daquilo. Isso. Porque sair da inércia, sair do lugar que está, é muito difícil, gente. É muito difícil, muito difícil. Quando a pessoa chega e traz o sofrimento, é porque o sofrimento é real. É porque tá ruim, mas tá ruim com força. Às vezes, a gente fala, mas não tá tanto. Só ele sabe como que tá. Só ele sabe quanto que ele aguentou. Sabe? Quem sou eu para julgar a dimensão do sofrimento do outro, né? Então, essa demanda de escuta, de ir mostrando o caminho, um pouquinho de cada vez. Eu falo assim, você não gosta de atividade física? Caminha 10 minutos, 10 minutinhos todos os dias. Vai e volta, coloca, acho que dá prazo de 2 músicas, dependendo. Coloca 2 músicas, uma música pra ir, outra música pra voltar. Tá bom, eu já vou ficar feliz, sabe? Eu já vou ficar muito contente. Porque, é como eu disse, para tratamento da depressão, não é só remédio. O remédio, ele é a cordinha que a gente joga e é um suporte para ele sair daquilo. Mas ele precisa da terapia, ele precisa da atividade física, ele precisa da mudança de hábito. E ele precisa do entendimento do eu. E esse entendimento do eu é na terapia. Ressignificar feridas. Dói demais, gente. Mexer naquilo que, por vezes, o meu cérebro já colocou no canto que eu não quero mexer. Mas de uma forma inconsciente tá ali fazendo eu repetir padrão. Fazendo eu voltar naquela dor, sabe? Então a terapia entra nessa demanda. A psiquiatria pra ajudar. Isso aí. Tem pessoas, né? É uma fala assim que é muito, vamos colocar assim, muito usada, né? Que as pessoas falam assim, terapia não, depressão é excesso de passado. Você concorda? Eu não vejo como que é excesso de passado. Não vejo. Né? Igual, ansiedade é excesso de futuro. Também não. Ao meu ver, depressão é um sofrimento. E pra mim, pode ser de feridas que foram ocasionadas
de um passado ou de um presente. Isso aí. Então, assim, às vezes o excesso do meu passado me fez ser quem eu sou hoje. Isso vai depender do caminho que eu vou traçar. Mas para mim traçar esse caminho, eu preciso de uma modelagem. Eu preciso de um suporte. E esse suporte é terapia. Não tem como. Não tem como. A gente fala muito sobre a questão da psicologia baseada em evidências, que aí vai falar sobre o quê? Depressão, os transtornos, eles estão muito ligados à questão de fatores multifatores, né? Assim, é como se fosse fazer um bolo, você não vai fazer só com... É multifatorial. Multifatorial, isso aí. Você não vai fazer só com ovo, né? Não vai fazer só com trigo. Então, assim, para gerar aquele transtorno, teria que ter todos os ingredientes para vir à tona. Concorda? É uma questão que envolve o social e o biológico. Então, eu tenho uma questão psicossocial. O que é uma questão psicossocial? Por vezes, eu tenho uma dificuldade financeira. Se eu estou preocupado com o que meus filhos vão comer amanhã, eu não vou estar feliz. Isso. Eu estou preocupada, às vezes eu estou depressiva e com sintomas ansiosos. A gente entra num fator social. Se eu tenho um ente querido que está internado, eu vou estar triste. Se eu estou vivendo um momento de luto, eu vou estar triste, sabe? Então, por vezes, os sintomas depressivos, eles vêm se arrastando assim. E a gente vai achando que é besteira. Isso vai passar, né? Tem isso, vai passar. Não, passa, já tô acostumada já. Igual casos de ansiedade. As pessoas veem isso como uma frescura e muitas das vezes, por causa da própria ansiedade que não foi tratada, acaba gerando o quê? Um quadro de depressão. Isso mesmo. Né? Quando a pessoa chega ali, ela já tava, né, aquela questão de misto, né? Ansiedade, depressão. E aí, por que não foi cuidando, né, antes até chegar a gritar, igual você falou, chegar no limite para poder procurar uma ajuda. É difícil procurar ajuda. Por causa da gente querer mostrar a questão, né, da defesa, eu sou forte, o que vão falar, tem muito disso. E o julgamento, né? Isso daí. A gente precisa quebrar tabus também de quem vai ao psiquiatra é o louco. Isso que eu ia falar, isso mesmo. É o doido. Isso, né? vou no médico de doido, né? Tem isso. Tem muito disso. Vou tomar remédio de doido. A gente precisa quebrar esse tabu e entender que os transtornos mentais, assim como transtornos metabólicos, diabetes, pressão alta, problemas de tireoide, eu tenho tratamento contínuo, né? Quem tem pressão alta, hipertensão arterial sistêmica instalada, vai tomar antihipertensivo pro resto da vida. E não deixa de tomar. Você vê que a pessoa, né? Nossa, eu tenho que tomar, tem medo de infartar. Porque se deixa de tomar, o que acontece com a pressão? Sobe. Isso daí. Então, assim, não, eu vou no cardiologista porque eu preciso tratar a minha pressão alta. Mas não consegue tratar a saúde mental. Então, assim, trazer isso de uma forma esclarecida, quebrar tabus, eu acho que é essencialmente importante, isso aí. sabe? Mostrar que não, eu não tô bem, eu vou procurar ajuda sim, não é frescura, não é frescura. É porque, assim, o corpo, ele vai precisar dessas medicações. Então, se o corpo precisa para tratar justamente essas doenças e a pessoa ela não abre mão, por que não tratar, né, do cérebro ali, que precisa muitas das vezes justamente dessa medicação para poder colocar ali para funcionar direitinho. Justamente. Né? Você vê que é a forma mesmo como as pessoas vão colocando, né, e vai passando vão colocar assim, de geração em geração, que realmente é uma medicação, é coisa pra doido, né? Tem pessoas que tomam medicação já, 5, 6 anos. Aí você vai perguntar assim, tá, mas você tá tomando esse remédio, o médico não liberou, como que tá? Não voltei mais não. É por isso que muitas pessoas, por escutar, acreditam que vai ter que tomar medicação para sempre. O resto da vida. Não é bem assim. Tudo vai depender da clínica, tudo vai depender da história psicossocial, vai depender do transtorno em si. E até da própria pessoa. Isso né? aí, é um transtorno depressivo leve, moderado, grave, é um transtorno depressivo maior. Como que eu vou tratar isso? Entende? Isso é muito individualizado. Não tem como a gente simplesmente colocar um mapa e é isso aqui que tem que seguir. Não existe isso. Quando a gente trata de saúde, seja cardiológica, seja metabólica, seja o que for, é individualizado. A gente precisa, o indivíduo, ele precisa passar por consulta, ele precisa ter feito a anamnese, ele precisa estar sob orientação. Não fazer automedicação. É como a gente disse, não é porque deu certo com o vizinho que vai dar certo comigo. Cada indivíduo é único, né? Cada um reage de uma forma. O metabolismo de um é mais acelerado, de outro é mais lentificado. Qual a medicação que eu tenho que tomar? Qual dose? Então precisa, sim,
procure ajuda médica e a terapêutica também, tá, Isso pessoal? aí, gente, ó, parceria. E assim, nessa questão de, igual a gente falou de pensamentos e tudo, né, que também vai trabalhar na própria terapia, a gente, vamos colocar assim, faz um link aí com a questão da taxa, que é muito alta de quê? De mulheres que sofrem, né, com a depressão. Muito. E muitas delas, igual muitas pessoas perguntam assim, por que as mulheres são as que mais sofrem com depressão? Justamente por causa de sobrecarga, né? Muitas das vezes por cuidar de todo mundo e se anular, deixar ela de escanteio. Sim. A mulher, além da sobrecarga, mulher, mãe, profissional, a mulher tem a demanda hormonal. Então, a saúde da mulher, quando a gente fala sobre saúde da mulher, a gente precisa ter muita atenção e não generalizar também, né? Eu tenho variações hormonais, eu tenho menopausa, eu tenho TPM, né? Tensão pré-menstrual. Isso é real. São variações que acontecem no ciclo hormonal da mulher que, por vezes, precisa de uma ajuda, ou às vezes sintomas depressivos ou ansiosos são mais intensificados por essa variação hormonal. Então, além do médico da saúde mental, médico psiquiatra, caminhar junto com o psicólogo, ele também caminha junto com as outras demandas, né? É um indivíduo único, que tem as suas particularidades, e a mulher, em especial, ela trabalha com as variações hormonais também, né? Quando você diz para mim que realmente a porcentagem de mulheres são maiores dentro da depressão, tem uma outra porcentagem que envolve isso, e eu acho muito interessante e relevante ser retratado aqui, porque a mulher ela tem maior índice de sintomas depressivos, e as mulheres também são o campo que tem maior tentativa de autoextermínio. Isso aí. Porém, os homens são que conseguem maior eficácia. Isso. Então, o recado aqui não é só para as mulheres, mas para os homens também. Então, às vezes, por eles se sentirem terem vergonha de procurar ajuda, por ser essa questão masculina e tudo, não precisam ter vergonha. Entendam que quando vocês estiverem no consultório médico, o que for retratado ali vai ficar ali. Isso aí, tem sigilo, né? Vai ficar ali e vai ser tratado ali, só vai saber quem você queira que saiba sobre isso. Então, assim, o recado também vai pro sexo masculino, procure ajuda. Não deixe acumular, não deixe sobrecarregar. Tá difícil? O profissional tá ali para isso. Isso, não é para te ajudar. Não é porque é homem que não possa sentir, né? Não é porque é homem que também não precise buscar essa ajuda, porque tem muito essa questão de defesa. Sim. Não, eu sou o responsável, eu sou o homem, então eu não posso mostrar fraqueza. Só que aí, esse homem que quer cuidar do seu lar, ele precisa também estar bem com ele, né? Para poder manter aquele ambiente, o lar dele ali. Justamente. Então, assim, o reforço também vai pro sexo masculino. Dá uma atenção aí maior para vocês, para cuidar de vocês, porque assim como a mulher precisa ser cuidada, vocês também precisam estar bem para cuidar delas. Isso aí. E aí, quando você fala assim que as mulheres elas tentam mais, é justamente por causa dos meios, né? As mulheres geralmente é mais questão de medicação e os homens já de forma, né, de arma mesmo, essas coisas assim, né? São tentativas mais abruptas e não sei se a palavra correta seria grosseira, mas eles são mais brutos quando eles tentam. E a mulher, talvez pelo fato de ser uma pessoa assim, que é mais sensível, né? Eu acredito que tem essa questão assim, não, eu vou pegar a medicação, vai indo de pouco a pouco, talvez tem gente que pesquisa, né, ao ponto de saber o que vai ser uma morte menos dolorosa, né? Então, assim, é algo que realmente, quando a gente fala sobre depressão, não é frescura, não é bobeira, não é coisa de rico, igual o pessoal fica assim, porque é coisa de rico, né? Pobre não tem isso, não. Pobre tem depressão também. Isso daí, né? E questão, outras pessoas falam assim, fulano, nossa, recebe muito bem, fulano tem uma casa linda, trabalha no serviço que quer, tá reclamando de quê? Por que tem depressão? Mas ninguém sabe da história do fulano. Isso. Ninguém sabe o que o fulano já viveu pra chegar onde ele tá hoje. Isso aí. Às vezes é um cansaço mental, às vezes é uma frustração de conquistar e cada um tem uma individualidade, não adianta a gente tentar achar a resposta, não vai conseguir. Então a minha fala tá sofrendo? Busca ajuda, grita por socorro mesmo, sabe? Os profissionais estão ali para poder dar suporte, para poder ajudar. Eu acho que é uma demanda muito necessária de atenção. E a questão, assim, de procurar ajuda, vamos colocar, né, nessa questão das pessoas acharem assim, vou tomar medicação, vou fazer terapia, será que
eu tô negando a minha fé? Tem muito isso, né? Não, eu não preciso tomar medicação, porque Deus, ele vai me curar. A gente sabe que se Deus quiser, ele cura. Sim. Só que para isso ele deixou o quê? Os profissionais capacitados justamente para poder ser um instrumento e cuidar dessas pessoas. Com certeza. Então, assim, a questão de remédio ser falta de fé, não bate. Ao meu ver, o uso da medicação é uma responsabilidade conosco, né? Se a palavra do Senhor fala que nós somos templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar desse templo. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso estar bem alicerçado. E não significa que estar bem espiritualmente não significa ausência de tristeza. Não significa que não, eu tô com Deus, eu tô direitinho, eu tô firme, eu tô muito feliz com as coisas do Senhor, mas de certa forma eu tenho uma demanda ali que eu deixo escondida, né? São sintomas depressivos que por vezes estão ali, e é como eu disse, gente, tem essa questão biológica também. Eu tenho questões de neurotransmissores. Pode realmente estar acontecendo de eu ter variação, de eu precisar resetar o meu cérebro, no sentido de que mostrar que eu não preciso estar em alerta o tempo todo. Às vezes, o paciente, o indivíduo, ele cresce em um local em que durante toda a vida ele viu pessoas tristes, ele viu pessoas depressivas que lutaram para conseguir conquistar muitas coisas e que para ele a tristeza é um sinônimo de bem-estar ainda. Então, assim, trazer essa reformulação que eu preciso tratar, sabe? Isso é muito importante. Então, ao meu ver, o uso da medicação é necessário, porque eu preciso cuidar de mim. É uma forma de cuidado comigo mesmo. E não é falta de fé, não. E assim, é algo também que a gente precisa tomar muito cuidado, porque, infelizmente, em determinados locais, é testada a questão da fé, de falar assim, se você tem fé, hoje você para de usar tal medicação. E né, é uma questão assim que é muito particular, né? Mas a pessoa parar do nada. Teve um casal que eles tomavam a medicação porque eles eram hipertensos. E aí, naquela de, não, vocês vão parar hoje, né? Vamos lá, quem tem fé, vem cá e vai parar de tomar medicação. E um desse casal lá, eu não lembro agora se era o senhor ou a senhora, chegou a falecer. Por quê? Porque ficou sem a medicação. Então, assim, na hora ali, é não deixar agir pela emoção, né? É saber assim, poxa, tá tomando a medicação é porque é necessário, certo? Com certeza. E assim, eu acho, ao meu ver, né? Se o paciente toma medicação e ele não está satisfeito com aquela medicação, ele tem que levar isso pro profissional. Isso. Olha, eu não tô gostando desse remédio, tô ficando assim. O papel do profissional é estudar a melhor medicação para ele. Cabe a nós entrarmos numa demanda terapêutica que o paciente, o indivíduo, se sinta confortável, né? E assim, a fé e a medicina, né, a parte terapêutica, ela caminha junto. Pode caminhar junto, sim, por que não? Até mesmo porque a fé faz com que eu tenha uma esperança mais do meu tratamento, faz com que eu tenha uma expectativa melhor, uma visão melhor, então, de certa forma, ajuda muito, sabe? Mas tem que ser bem administrada, né? Ah, doutora, eu não quero tomar medicação. Ok, vamos trabalhar de outra forma. Essa medicação não fez bem, mas vamos tentar essa. A gente tira essa de forma gradativa, não vai te gerar tanto efeito e a gente introduz outra. Mas assim, não para de tomar de uma hora para outra. Pode gerar prejuízos. No início a gente falou, né, que o uso da medicação, eu tenho uma modulação neurobiológica. Então o que acontece? Eu estou mexendo com a minha demanda química, né? Nós somos seres biológicos. Temos ligações químicas dentro da gente. Então se eu paro de fornecer para o meu corpo determinado neurotransmissor, né, que é por meio da medicação, eu vou ter efeito adverso, sim. Então, por isso que quando a gente introduz a medicação, a gente explica um período dentro da clínica da pessoa e depois a gente começa a trabalhar essa retirada e vai viver a vida. Isso aí. É importante também, eu acredito, falar sobre a questão de exames, né? Chegou uma vez, assim, um determinado caso em que a pessoa, ela alegava que ela nunca teve crises de ansiedade, sempre conseguiu lidar muito bem. E aí ela falou assim, só que eu não tô entendendo por que eu tô me sentindo tão ansiosa se eu não tô vendo motivo. Aí eu cheguei a falar, você fez exame? Aí ela,
Não, vitamina, né, para poder ver a vitamina B12, a vitamina D, e a tireoide, todas essas, né, que precisa ver ali, que vai alterar na questão, né, que vai parecer muito com uma questão de uma depressão, de uma ansiedade. As deficiências de vitamina, como vitamina D, vitamina B12, a própria anemia, né? Gente, quando a pessoa tá com anemia, o que ela sente? Desânimo, cansaço, anedonia, isso aí, tristeza, bem parecido, angústia. Ai, doutora, eu tô tão depressiva. Ah, então vamos fazer um exame de sangue? Tem quanto tempo? Não, doutora, a senhora não entendeu, eu estou depressiva. Aí eu falo assim, não, ok, eu entendi, mas vamos fazer um exame de sangue? E aí a gente solicita, né, alguns dos exames, assim, importantes, de um modo geral, a gente tem hemograma, glicose, é muito importante dar uma olhada também, vitamina D, B12, magnésio, dependendo da idade da pessoa, até cortisol a gente pede também. Então, assim, estar atento com um bom estilo de vida. Então, por isso que é importante a prática de atividade física, por isso que é importante uma boa alimentação e principalmente a reposição de vitaminas também. Porque, por exemplo, a B12, nossa, um cansaço nas pernas, não tenho ânimo, vou pra academia, mas eu não consigo porque minhas pernas estão cansadas. Aí a vitamina D, deita no sofá ou na cama ou no chão, não quero levantar daqui, eu quero ficar aqui o resto da minha vida. Um cansaço, um desânimo, uma desesperança. E aí é somado tudo. Imagina, a pessoa com déficit de vitamina D, B12 e anemia. Nossa! Imagina! Não tem como, não. Não dá, não. Então, assim, por vezes, nem precisa da medicação. Por vezes, uma suplementação vitamínica já dá todo um gás. Aí, que foi o caso de uma pessoa, né, que procurou ali o atendimento, aí eu falei assim, mas você fez o exame? Aí ela, não me pediu. Eu falei assim, então vai, pede pra você fazer esses exames. Quando viu, tava tudo alterado. Olha só. E não era, você vê a diferença, né, o que realmente é o corpo pedindo ali pra poder ser cuidado, essa manutenção, e do que realmente seria o psicológico. Isso mesmo. Né? Então, assim, tratar essa demanda é muito importante também. Tá ali sempre de olho, uma vez ao ano, fazer um exame de sangue, sem problemas. Tomar remédio de verme, né? Uma vez ao ano. Isso. Mas não precisa tomar 2 vezes. Não, 2 vezes não. Toma uma vez ao ano, de 2 em 2 anos. Mas tá vigiando, tá sempre por perto, tá sempre de olho. Eu acho isso muito importante também. E não deixar chegar ao ponto, né, de estar no limite para poder pedir essa ajuda. Isso mesmo, isso mesmo. Então, doutora Lorena, após, né, a pessoa passar aí por esse período aí da depressão, né, essa fase que ela tá ali mais deprimida e fez o uso da medicação, fez terapia, como que fica essa pessoa? Você vê assim que ela tem alguma modificação, que as pessoas costumam perguntar assim, mas eu vou mudar? Vai ficar alguma coisa diferente, né? Como que é? O que você percebe? Eu penso da seguinte forma. Qualquer pessoa que passa por qualquer situação, ela sai dessa situação diferente. E os relatos que eu escuto é que depois que passou toda aquela demanda, com o apoio medicamentoso e terapêutico, com o auxílio da mudança de rotina, mudança de vida, ela conseguiu mudar para melhor. Enxergar aquilo que gerava tanto sofrimento de uma forma diferente. Ressignificar feridas que nela sangravam muito. Então, assim, minha visão, se sai igual ao que era antes, não. Sai diferente. E a minha visão é para melhor, porque ela passou por um momento difícil, depressão não é fácil, mas conseguiu sair. E uma parte muito importante é, sair pode acontecer de novo? Pode. Somos seres humanos, a nossa vida sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Por vezes eu vou estar muito bem, mas por vezes eu não vou estar. E o que eu vou fazer quando eu não vou estar? E quando eu estiver muito ruim, o que eu vou fazer? Buscar ajuda. Isso. Buscar ajuda. E por sinal, eu vou deixar um telefone aqui que eu acho muito importante, que é do Centro de Valorização da Vida. Então, você que está assistindo o podcast, está passando por uma situação difícil, se identificou com alguns sintomas, ou por vezes está tentando gritar por ajuda e não consegue, tem um telefone que é 24 horas, chama Centro de Valorização à Vida. O telefone é 188. É telefone gratuito. Eu acho muito importante, né, a gente notificar essa demanda, a gente trazer esse auxílio. E além desse telefone, tem a ajuda médica e psicológica. Então, busque ajuda, né? Busque procurar o profissional que você se sinta confortável. Busque a ajuda espiritual, né? Busque a Deus. Isso aí. Eu acho que a fé e a medicina e a terapia caminham juntos, sabe? Pode ser somado de forma positiva na vida da pessoa.
E cuidar da mente, cuidar da vida, cuidar de si, não sentir vergonha, né? O transtorno depressivo, ele existe, ele tá aí, ele bate na porta. É uma doença, né? É uma doença, não é uma frescura. A gente precisa parar de falar a pessoa tá triste, é frescura, ele tem que parar com isso. Não, escuta. Senta, escuta. Como que eu consigo te ajudar? Às vezes, a ajuda que a gente pode ofertar para alguém é uma boa escuta. Isso aí. É um abraço, é um sorriso, sabe? Você tá bem? Tô bem. Tem certeza? Eu posso te ouvir, você quer a minha escuta? Sem julgamento, sem ouvir para passar para frente, né? Eu acho que é necessário a gente reconhecer quando realmente precisar de ajuda. Então, é cuidar da mente, cuidar da vida, cuidar de si. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, temos que cuidar desse corpo aqui, né? Algumas pessoas costumam falar assim, tá desse jeito, né? Vai ficar assim até Jesus voltar. Só que a gente não precisa esperar Jesus voltar para as coisas poderem melhorar. É verdade. A Bíblia fala, né, que a gente tenha uma vida de abundância. Então, assim, quando ele fala uma vida de abundância, é aqui na Terra. Então, a gente pode desfrutar do melhor aqui na Terra, né? Pra quê? Passar por todo esse sofrimento, tentando ser forte, mostrando que não precisa de ajuda, não precisa de ninguém, sendo que tem todas, né, vamos colocar assim, todas as alternativas, todas as opções ali, que a gente pode procurar essa ajuda, com certeza, né? Igual falou, espiritual, a questão, né, do corpo, a atividade física, a alimentação, a medicação, a terapia. Com certeza. Eu costumo falar que terapia, as pessoas falam assim, quem procura terapia é um ato de fraqueza. Não é um ato de fraqueza, eu já vejo como um ato de coragem. De fortalecimento. Isso aí, você tá ali na frente de uma estranha, imagina, você contar toda a sua vida, coisas que você nunca falou pra outra pessoa. Eu imagino como se fosse mesmo uma caixinha, e a pessoa vai abrindo e vai falando, vai falando, vai falando. Tem vezes em alguns atendimentos que a pessoa só tá querendo falar tudo que tava guardado. Aí você deixa, fala, né? Aí a pessoa fala assim, nossa, agora deu uma aliviada. Nem deixei você falar, mas ela tava precisando daquele momento, né, de colocar pra fora. Então, assim, quando a pessoa acha que buscar uma ajuda é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. Muito é você ir contra, né, a questão do que falam, do que vão pensar, e você pensar em você pra você ter uma vida de qualidade, uma vida que vale a pena viver. Com certeza, concordo com tudo, com todas as palavras. Eu acho que é necessário cuidar da gente, sabe? Ter esse ato de coragem de gritar por ajuda. Isso aí. E não precisar, né, esperar aí chegar no limite. Sim, né? E se tiver no limite, grite mesmo assim. Tem que gritar mesmo, esperneia. Isso aí, né? É melhor gritar, né, do que ficar ali. Verdade. Então, eu acredito assim, tudo que é necessário a gente tá passando, falando sobre essa questão, né, dos tabus, falando sobre a importância da fé, os cuidados, a procura, né, por profissionais e tudo. Eu acredito assim, que com tudo isso que a gente tá prestando essas informações, não tem como as pessoas, né, falarem que não estão sabendo, não sabiam que era dessa forma. Então, assim, é justamente a intenção do podcast quebrar tabus, né? Trazer para as pessoas ali informações que muitas das vezes elas não têm esse acesso. Com certeza. Certo? Então, a gente, né, encerra aí mais um episódio do podcast Essencialmente. Esse foi o primeiro episódio. Vamos ter aí mais 2 episódios. A Lorena, a doutora Lorena, vocês vão ver ela mais vezes aí também com a gente, né? E agradecer você por estar sempre aí, né, disponível, tá querendo, né? Eu vou sim, vou lá. Então, assim, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade. Eu fico muito grata pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui falando um pouquinho sobre a saúde mental, né? Eu gosto muito de gente, eu gosto muito de pessoas, então por que não levar essa informação? Então conte comigo mais uma vez, muito obrigada pelo convite, é sempre uma honra poder estar aqui. Olha, é muito bom. E, novamente, você que precisa de uma ajuda, busque, não importa, né, o que falem, o que vão pensar, saiba que você precisa fazer por você. E muitas das vezes tem alguém ali que você precisa fazer pelaquela pessoa, muitas das vezes é a família, né? Então, se apegue em algo que vai te dar ali um motivo para poder continuar e ter uma vida que vale a pena ser vivida.